queremos, nessa manhã, falar um pouco, então, desse amor na prática, né? O amor de Deus em ação. Esse mês de agosto, tradicionalmente, nós relembramos, reafirmamos a nossa vocação como povo de Deus, a nossa vocação missionária, o nosso compromisso missionário, né? E falo de vocação porque fomos criados para isso, né? Todo aquele que é discípulo de Jesus sabe que tem no seu DNA essa missão, esse privilégio de fazer discípulos. E o que é missões? Missões nada mais é do que são maneiras pelas quais nós cooperamos com Deus na sua missão. A missão é de Deus, né? E nós somos chamados a cooperar com Ele. E aí nós cooperamos de diferentes maneiras, como, por exemplo, a festa missionária, né? É uma maneira de fazer missões, de angariar fundos para que aqueles que vão para outros lugares ou que têm outros ministérios possam ser sustentados. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo que é mais importante, a missão de Deus. Eu queria te convidar a abrir lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, duas coisas aqui para nós, nessa manhã, colocarmos, darmos ênfase. Primeiro, qual é a missão de Deus, segundo esse texto? O que Deus está fazendo? Deus está reconciliando com Ele mesmo o mundo. E talvez você esteja aqui nessa manhã e fala, se você ainda não foi reconciliado com Deus, fala, como é que é esse negócio de reconciliado com Deus? Ué, por que o ser humano precisa ser reconciliado com Deus? Porque o homem está longe de Deus. Naturalmente, o homem já nasce inimigo de Deus. Já nasce querendo, desejando outras coisas que não são aquelas que o seu Criador quer. Então, Deus precisa reconciliar o homem com Ele. Deus precisa trazer o homem de volta para ter comunhão, paz com Deus. E como Deus fez isso? Vamos lá, são versículos conhecidos pela maioria de nós, mas continua sendo a palavra de Deus e ela fala conosco, amém? Como Deus, então fez isso, de reconciliar consigo o mundo? Vamos lá, tão conhecido, João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos aqui pensar, né? Até para a gente saber não só viver isso, mas comunicar isso. Deus, o homem nasce longe de Deus, né? Deus, então, tem essa missão, Ele quer
reconciliar o ser humano com Ele. Como que Ele faz isso? No seu amor eterno, que nós acabamos de cantar, Deus provê uma maneira de trazer o homem de volta para Ele. Qual é essa maneira? Seu Filho, Jesus Cristo. Deus, então, por causa do seu amor, envia Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus agora seja reconciliado com Deus. E um versículo que eu gosto muito, e que fala também sobre isso, sobre esse amor de Deus, é Romanos, vamos lá. Romanos 5:8. Porque a gente fala muito de amor, esse Deus de amor, Deus te ama. Irmãos, vamos assim manejar bem a palavra de Deus, né? Vamos falar assim em termos bíblicos, não só de sentimento, né? Como que o amor de Deus se manifestou e se manifesta? Primeiro, Ele enviou o seu Filho. Segundo, diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Desculpa, é uma palavra que o mundo não quer ouvir. Que nós, separados de Deus, quando estávamos... Imagina que alguém falasse para você, você é um pecador. Ui, que ofensa. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas Deus, no seu infinito amor, vai buscar o homem. Deus prova o seu amor. Né? Às vezes a gente fala, é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, sacrificial, custou sangue. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas, bom, essa é só uma base, né? Uma base para que, sabendo de tudo isso, e agora, o que a gente faz? Qual é a nossa resposta a esse amor de Deus? A primeira, se você ainda não reconheceu esse amor de Deus por você e ainda não confiou a sua vida a Jesus, a primeira resposta é: Senhor, eu admito que eu sou um pecador. Eu reconheço. Me salva. Eu quero ter paz contigo, Deus. Eu aceito, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a primeira resposta ao amor de Deus. Mas a segunda resposta, se você já confessou, né? Se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Jesus é o único caminho, a verdade, a vida para ser reconciliado com Deus. Se já estamos nesse grupo e já somos feitos filhos de Deus, a segunda resposta é amar a Deus e ao próximo. Né? Qual é o grande mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. E então, nessa manhã, eu quero que a gente caminhe nessa nossa resposta ao amor de Deus, sendo já seus filhos. Então, nós vamos ler nosso texto base, que é Mateus capítulo 9. Mateus 9, vamos ler a partir do versículo 35. Se você está meio dormido aí, vamos acordar. Cutuca aí quem está do lado, eu sei que está friozinho, né? Tal, mas eu estava ali sentada e falando, Deus,
nós não estamos aqui pela nossa vontade própria. Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Amém, queridos? Então, vamos fazer esse esforço de ouvir a palavra de Deus. E um esforço extra de coloque-se nessa palavra. O que Deus está me falando nessa manhã? Né? Vamos ser ouvintes ativos, ok? Então, diz assim o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos continuar, capítulo 10. Tendo chamado seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, vamos aqui ativar os nossos neurônios. Jesus saía e percorria todas as cidades e povoados, e ele ia, então, anunciando, pregando o evangelho, mas também fazendo o quê? Olha lá no texto. Curando, né? Expulsando demônios, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui ainda não fala de expulsando demônios, mas ele fez em outras ocasiões, ensinando nas sinagogas. Jesus deixa aqui um modelo para nós. Você já deve ter ouvido várias vezes: a gente tem que fazer discípulo, a gente tem que fazer discípulo. Mas como a gente faz discípulo? Né? E nessa manhã a gente quer voltar à estratégia de Jesus, fazendo discípulos. Qual é a estratégia de Jesus? O pessoal pode pôr aí o primeiro slide, por favor. Então, pensando nisso, nós vamos ver aqui pelo menos 6 passos, né, para nós fazermos discípulos.
A primeira coisa que nós vemos nesse texto, capítulo 9, que nós lemos, do 35 ao 38, então, Jesus deixa um modelo para nós. Lembre-se que eu falei, a missão é de Deus, e Deus nos chama para cooperar com Ele na sua missão. E Deus mesmo mostra, olha, é assim que vocês devem fazer. Então, Jesus percorria todas as cidades, e quero aqui fazer ênfase em percorrer, ou ir, estar em movimento, há uma iniciativa de Jesus. Não fica lá, sentado, esperando que as pessoas venham. Não, há uma iniciativa de Jesus em ir. E ênfase também em todas as cidades, todos os povoados, como o pastor Durval falou mais cedo. Independente de cor, de língua, de raça, de lugar, Deus amou o mundo, todos. Ele quer que essa palavra chegue a todos. Segunda coisa que Jesus fazia, ensinava, pregava, anunciava. Há um compartilhar da palavra de Deus. É preciso falar, é preciso anunciar. Terceiro, Jesus fazia boas obras. Pelo poder de Deus, era um amor em ação. Não era só falar, não era só fazer boas obras, as duas coisas. Falar e agir. Estamos juntos? Aí você fica assim se perguntando, bom, isso é o modelo de Jesus, quer dizer que eu tenho que imitá-lo, né? Aí, com aquele cérebro que Jesus nos deu, você já começa a pensar, boas obras, o que eu tenho a ver com isso? Tá bom? Joia? Bom, vamos lá. Compaixão. Disse que Jesus olhou a multidão e teve compaixão dela, esse amor em ação. Compaixão. E Jesus encorajou outros para a missão. Isso é muito bonito, isso é muito significativo. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele fala para os discípulos, vem cá, gente, vamos orar ao Pai. Vamos pedir mais discípulos. Ele chama outros, vamos comigo nessa missão. Vamos fazer parte. Orem para Deus, orem para o Pai, porque precisa de mais gente. E, por último, então, Jesus ora, ao Pai. Ou ele pede para orar ao Pai, reconhecendo que ele precisa do Pai, do poder também do Pai. Que essa missão, ele está também submisso à missão do Pai. Estamos juntos? Faz sentido até aqui? Ou tem alguém perdido? Amém? Está perdido, irmã? Amém é que faz sentido. Muito bom. É isso. Então, tá jóia. Bom, aqui, então, nós vamos ver 6 passos. Talvez você não possa ver muito, mas tudo bem. Mas você anota, tá bom? 6 passos. É só seguir o texto. Vamos lá. Então, qual é a nossa parte na missão de Deus? Primeiro, orar. Orar. Anota aí no seu celular, Anota aí no papelzinho. Agora, é um orar diferente. Porque se, gente, a gente falar só orar, a gente pode ficar meia hora orando só por nós e pelos nossos pedidos. Sim ou não? Ou sou só eu? Que oro por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. Amém? Mas quantos de nós oramos pelo mundo? Quantos de nós oramos pelos nossos vizinhos? Quantos de nós oramos pelos nossos colegas de trabalho? Então, é um orar segundo o coração de Deus. Qual que é o coração de Deus? Salvar o mundo. Sim ou não? Estamos juntos? Então, é um orar segundo o coração de Deus. Deus se preocupa por você, por mim? Com certeza. Com certeza.
mas Deus também quer abençoar outros através de mim e de você. Amém? Então, a gente precisa orar pelos outros. Essa oração egoísta precisa diminuir e a outra aumentar. Então, é um orar segundo o coração de Deus. Lembra lá qual que é o coração de Deus? Deus amou o mundo. Deus deu o seu único filho para que o mundo não pereça. Então, eu preciso orar em linha com o coração de Deus. Deus quer ser pai de muitos outros, não somente meu. Joia. Segundo passo. Indo, vivendo. O segundo passo é estar atentos às pessoas. Atentos às pessoas. Em Mateus 28, vocês já ouviram isso, mas, né, como diria lá o nosso amigo, irmão Paulo, é bom para vocês repetir, e não nos custa nada, né? É a palavra de Deus. Não é ide, o ide ali não é um imperativo, é um imperativo gerúndio, indo. Indo, o imperativo ali é façam discípulos. Então, indo, levantando, né? Indo para o trabalho, indo para o estudo, indo no mercado, vivendo. Compartilhar a palavra de Deus. O que nós precisamos é estar atentos às pessoas. Quantas pessoas passam na nossa vida, no nosso cotidiano? Jesus estava atento a essas pessoas. E ele ia fazendo boas obras, curando. Quando ele envia os discípulos, ele fala, vão, orem pelas pessoas. Será que tem gente ao nosso redor precisando de oração? Será que tem gente ao nosso redor precisando de uma palavra, de um versículo, de algum gesto de atenção, de carinho? Gente, só de atenção já é muito, né? Puxa, alguém pensou em mim. Ai, obrigado. Alguém mandou uma mensagem de WhatsApp para mim. Estou falando de não crentes, tá? Estou falando aqui de nós crentes, não, gente. Nós já estamos engordando, né? Tá, eu também, estou com uns quilinhos a mais, mas tudo bem. Né? Nós estamos engordando. Estou falando aqui do mundo, para fora. Uma mensagem, um versículo, uma canção. Às vezes você sabe que alguém está passando um problema. Olha, a Bíblia diz isso para aquela pessoa. E a pessoa, não sabia. Que bênção, uma palavra de consolo, algo. Estamos aí com os neurônios. Está se colocando na situação? Estamos juntos? Vai ver que Deus até já está te trazendo à mente alguma pessoa. Né? Vai ver que Deus até já está aí, tipo, podia fazer alguma coisa para aquela pessoa. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, e Ele fala conosco, sim ou não? Né? Então, não perde isso. Nossa, pensei aquilo, foi só um pensamento da minha parte. Não. É ver que Deus já está te falando aí alguém, ou algo que você pode fazer por alguém. Né? Efésios 2:10, vamos lá. Que aqui, na escola dominical, não pode, tem que ser, né? Fazer o povo trabalhar, que senão o povo cochila. Não pode. Efésios 2:10. Vamos lá. Vou pedir para alguém ler aí para nós. Por favor. Devagar, vamos esperar todo mundo chegar lá, né? Tal. Efésios 2:10. Quem pode ler para a gente? Por favor, irmã. Pois é, né? Se nós já passamos da morte para a vida, né? Já cremos em Jesus, diz que nós, criados em Jesus, já aceitamos, já cremos, né? Já somos discípulos de Jesus, criados em Cristo Jesus, para quê?
para boas obras. Irmão, você já nasceu de novo para as boas obras. Já pensou nisso? Né? Aquelas que Deus já preparou, desde a eternidade. Deus já sabia em que família você ia nascer, Deus já sabia onde você ia estudar, Deus já sabia quem ia ser o seu vizinho. A gente já foi criado para isso. Já está lá, já está aqui dentro de nós. Mateus 5,16. Quem pode ler para nós, por favor? Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, né? Devemos fazer boas obras. Para quê? Para que as pessoas vejam, sejam abençoadas por elas e glorifiquem a Deus. Não é para você ser o bambambam, né? Não é, ai, como a Renata é boa. Gente, e aí a gente fica, né? Não, gente. Essas boas obras, quando a gente faz em nome de Deus. A gente faz falando assim, olha, eu vim aqui orar por você, porque a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo. E eu vim aqui obedecendo a Deus, porque eu quero te amar. Aí a glória é de Deus. Eu vim aqui trazer essa cesta básica. Olha, eu vim aqui te convidar para almoçar. Eu vim aqui trazer um bolinho para você, porque Deus diz para a gente amar uns aos outros. Aí a glória é de Deus. Eu só sou obediente ao meu Senhor. Eu só sou uma discípula de Jesus, obediente ao Senhor. Faz sentido, irmãos? Estamos juntos? Né? Então, boas obras, tá bom? E a gente viu que Jesus, quando Ele envia os seus discípulos, Ele fala, olha, vão, orem pelas pessoas, expulsem demônios, curem os enfermos, etc, etc, etc. Tá bom? Terceiro ponto, vamos avançar. Tcharam! Você está indo, você está vivendo, você está sendo intencional, você está fazendo boas obras, você está amando as pessoas e você está procurando. Diz a palavra, em Mateus diz, quando encontrarem uma pessoa digna. Em Lucas, que também relata quando Jesus envia os 12, envia os 70, diz, quando vocês encontrarem um filho de paz. Uma pessoa de paz. Às vezes a gente confunde essa palavra digno com a nossa lente humana, né? Ai, quem é digno? Né? Não é nesse sentido. Né? Se a gente lê bem o texto, o digno, uma pessoa de paz, é aquele que recebe a mensagem do mensageiro. É aquela pessoa que está interessada na mensagem que o mensageiro está levando. Presta atenção. Jesus envia os seus discípulos, fala para eles irem aos lugares, fazendo bem para as pessoas, falando do reino de Deus. Então, eles estão indo com uma mensagem, correto? Estamos juntos aqui? Gente, você vai fazer o bem para todo mundo. Porque, né, é a graça comum. Faz o bem para todo mundo, sem olhar a quem. Mas você está fazendo e você está anunciando a palavra, você está compartilhando o evangelho. E nem todo mundo vai estar interessado. É bíblico, né? Isso aqui a gente não gosta de ouvir. Mas Deus já sabe, já falou. Nem todo mundo. Então, o que Deus diz para os discípulos? Jesus diz, olha, vocês vão, tal, quando vocês encontrarem aquela pessoa interessada, aquela interessada na mensagem que vocês estão enviando, aquela que quer ouvir mais, aí vocês param.
e gasta tempo aí. E fica aí com essa pessoa. E diz mais, diz, e então aquela pessoa, quando vocês entrarem na casa, que não é aqui casa no sentido de edifício, é de pessoas, família, grupo. A palavra aqui no original é oikos, que é grupo, família. É interessante como o Senhor está interessado não só no indivíduo, mas na família. Em Atos, nós temos vários relatos, quase 30, de fulano e sua casa creu. Mengano e sua casa creu. Ciclano e sua casa creu. A gente é muito individualista, mas Deus quer abençoar famílias. Que gostoso quando a gente crê a nossa família também, sim ou não? É muito ruim só você crer, né? Muito ruim. Então, o Senhor aqui está interessado em famílias, e nós devemos encontrar essas pessoas. Vamos lá em João, capítulo 6, por favor, versículos 45 e 46. Se eu não estou equivocada. Vamos ver. João 6. Alguém pode ler para a gente? Perdão, 44, 45. 44 e 45. João 44 e 45. Obrigado, Cristian. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Jesus dizendo, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não adianta você fazer todos os esforços, né? Se o Pai não atrair aquela pessoa a Jesus. Então, Deus tem aquelas pessoas que a gente não sabe quem é, que Ele está atraindo a Jesus. E quando a gente vai fazendo as boas obras, falando do Evangelho, aquelas pessoas vão ouvir, vão prestar atenção. E é nessas que você precisa dedicar mais tempo. Não é que você agora vai, não, você não ouviu, pá, cancelado. Não, não é isso, né? Mas é aquela que você vai falar assim, você quer então saber mais? Você quer estudar mais da palavra? Porque Deus tem, Jesus diz, quando vocês encontrarem, Jesus não diz, se vocês encontrarem. Quando vocês encontrarem, nós estamos no ponto 3. Vou terminar em tempo. Nós estamos no ponto 3. Quando vocês encontrarem aquela pessoa, aquela que o Pai já está atraindo para Jesus. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar orando todos os passos anteriores. E aí tem aquele seu amigo da escola que vai falar, puxa, que interessante isso. E aí você começa a orar mais específico por ele ou por ela. Né? E fala, poxa, você quer saber mais? Você quer estudar a palavra? Jesus fala, quando vocês entrarem naquela casa, estamos lá em Mateus 9, hein? Agora 10. Quando vocês encontrarem essa pessoa e entrarem naquela casa, estiverem com aquele grupo, fica lá. O que quer dizer? Você começa a investir mais tempo, oração, estudo regular da palavra de Deus, para que a pessoa conheça. Ponto 4, que é justamente isso, compartilhar a palavra de maneira regular. Chamar a pessoa para estudar mesmo. Vamos conhecer mais da Bíblia, vamos conhecer mais o que Deus diz. Quer saber o que Deus diz sobre tal ou tal situação? Quer saber o que Deus diz sobre a sua vida? Quer conhecer mais o plano de Deus?
Ponto 5, igreja, grupo de crentes, né? Diz a palavra, vamos lá rapidinho, Atos 2, 38 a 42. Atos 2, 38 a 42, quem puder ler para a gente. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, queridos, o que esse relato da palavra de Deus diz? As pessoas que ouviram, lembra, a Bíblia é um todo, né? Jesus envia, a gente vai, está compartilhando com as pessoas, alguns vão crer, alguns vão ouvir, alguns vão se arrepender e confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vão ser batizados, e aí então eles começam a fazer parte do povo de Deus, né? E todo aquele que nasceu de novo precisa de uma família, né? Qual o bebê que fica largado na rua? Não é esse, né? Bebê, quando nasce, tem que estar na família, sim ou não? Então, aquele que nasceu de novo precisa ser integrado à família de Deus, à igreja. Aqui, no nosso contexto, ele vai vir aqui, vai sentar, vai ter um culto bonito, etc. Tal. Em muitos contextos, eles vão ser grupinhos reunindo-se em casa. Grupinhos reunindo-se, às vezes, numa praça. Grupinhos reunindo-se, às vezes, num restaurante, porque eles não podem ter um edifício para chamar de igreja. Igreja é a reunião dos crentes, não é o edifício, né? Então, esse é o caminho natural. Então, eles vão ser incorporados à família de Deus. E o último ponto, 6, multiplicando. Quem deve obedecer a Jesus e participar da missão de Deus? Todos os discípulos. Se você confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa palavra é para você. É para mim. É para todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Né? 2 Timóteo diz: o que receberam de mim, passa a outros, que passe a outros. Então, aquela pessoa que nasceu de novo e começou a caminhar na fé, ela já pode compartilhar do testemunho dela para outro. E esse é o desejo de Deus. E assim todos, muitos mais vão sendo alcançados. Então, rapidamente, primeiro passo, orar. Orar segundo o coração de Deus. Segundo, estar atento às pessoas. Eu estou indo e eu estou atenta, fazendo boas obras, amando as pessoas. Terceiro, busque e encontre aqueles que Deus já está atraindo, o Pai já está atraindo para Jesus. Quarto, compartilhe a palavra de maneira mais regular. Tá? Quinto, igreja. A pessoa, então, começa a fazer parte da igreja, da família de Deus. E sexto, multiplicando. Que todos devem obedecer. Então, agora, concluindo. O segundo... obrigado. Opa, o pessoal está acordado aí em cima. Obrigado, obrigado. Em qual desses pontos você está hoje? Não precisa responder alto, né?
Mas responde para você. Qual desses 6 pontos você está praticando? Orar, estar atento às pessoas. Qual que é o seu terceiro aí? Buscar e encontrar, vamos colocar entre aspas, né? Porque estão aí, né? Buscar, encontrar, compartilhar a palavra de maneira regular, levar essa pessoa ao entendimento do seu pecado e da necessidade de crer em Jesus e multiplicar. Começar tudo de novo, todo mundo fazendo isso. Qual desses pontos você está? Qual deles você está praticando? E a segunda pergunta é: o que você quer fazer para avançar para o próximo passo? Talvez você fale, estou no 0. Não, 0 não tem, né? Estou no 0. Começa a orar pelo mundo. Começa a orar segundo o coração de Deus. Né? Talvez você já tenha pessoas aí que você, né, que Deus já trouxe na sua mente essa manhã. Ai, Deus, me ajuda, me dá coragem, né? Me ajuda, Senhor, a ter a iniciativa de fazer algo. Qual desses passos você está? E se você está nesse, como você quer ir para o próximo? Vamos ter uma santa ambição, amém, irmãos? Quero ir para o próximo. Quero convidar essa pessoa para estudar mais a palavra de Deus. Querido, não é para vir no culto só. Vou estudar com essa pessoa. Vamos nos encontrar 1, 2 vezes por semana para estudar a palavra de Deus? Não é para trazer só para cá, para vir ouvir a mensagem no culto. É para estudar com a pessoa. É para orar com ela. Porque aqui, como é que a gente pode orar uns pelos outros? No culto, então, né? Mas é você lá com a pessoa, estudando, orando, ouvindo. É aquele tete a tete. E, de verdade, quero, agora sim, terminar com 3 afirmações, lembrando 3 promessas do Senhor. A primeira, Jesus diz em Mateus 28 que Ele nos deu toda a autoridade. Nós vamos e fazemos isso, não no nosso nome, mas na autoridade e poder de Jesus. Que bênção, né? Isso é um alívio. Porque é na autoridade de Jesus. Segundo, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis o poder quando vier o Espírito Santo. E todo aquele que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. Já está dentro de nós. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. E por último, Mateus 28, Jesus diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É nesse contexto de fazendo discípulos que Jesus faz essa promessa. Então, Ele está com a gente. Ele está com você. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a não só sermos recebedores, receptores desse amor, grande amor de Deus, mas também agentes desse amor, para que outros possam crer em Jesus e poder serem feitos filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Tem um pastor que diz que a escola dominical deveria ser uma escola bíblica de treinamento. Né? Que a gente saia daqui treinado. Hoje você tem 6 passos para como fazer discípulos, cooperar com Deus. Que o Senhor nos inquiete a dar esses passos.
Amém? Vamos orar.